Sistema Nacional de Meteorologia emite alerta de emergência hídrica. 5 estados brasileiros enfrentam a pior seca dos últimos 91 anos. Cataratas do Iguaçu encontram-se com a vazão média de 1/4 do seu volume total. O governo prepara a medida provisória que pode autorizar o racionamento de energia no país. Conta de luz deve subir mais de 20% de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Senado aprova a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Surto. Tá meio perdido com tudo que tá rolando em relação à crise hídrica, risco de apagão e as medidas que estão sendo tomadas? Então sejam bem-vindos ao Ecoar, iniciativa do Impacto Ambiental. Eu sou a Lígia, repórter do programa, e estarei com vocês no vídeo de hoje pra gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá? Primeiro, bora entender por que Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná receberam esse alerta de emergência hídrica de junho até setembro de 2021. Podemos citar aqui fatores climáticos e fatores antrópicos. E já adianto aqui que os fatores climáticos a gente vai apenas citar, mas se você quiser entender um pouquinho melhor, eu recomendo muito que você assista o vídeo no canal Blablalogia que fala sobre esse assunto. Primeiro a gente pode falar sobre a questão do El Niño, que começou lá no final de 2019 e perdurou durante o ano de 2020. O El Niño que tradicionalmente causa seca na região nordeste do Brasil e muita chuva na região sul. Nesse caso foi um El Niño central, um pouco mais afastado da região costeira e que acabou causando a falta de precipitação na região sul do país. Com o encerramento do El Niño, a gente teve o início da Laninha, de outubro de 2020 até maio desse ano, que tradicionalmente gera seca na região sul do país. Somado a isso, tivemos variações na temperatura do Atlântico Norte, alteração na temperatura das águas do Oceano Pacífico em geral, alteração do padrão atmosférico da região antártica, e aí numa espécie de transição entre fator climático e fator antrópico, tivemos a continuidade do desmatamento na floresta amazônica, que faz com que a gente perca parte das bombas hidráulicas amazônicas, que oferecem muita umidade por meio dos rios voadores. É uma ação antrópica, o desmatamento, influenciando diretamente numa causa climática, que é a perda dos rios voadores, influenciando para o agravamento dessa seca. E aí, quando pensamos em causas antrópicas, podemos elencar a ocupação ao entorno dos grandes reservatórios e mananciais hídricos, o desmatamento das matas galerias, matas ciliares, matas de cabeceira, a extinção de nascentes e a poluição dos rios. Essas são as causas climáticas e antrópicas para que a gente esteja vivendo esse momento de emergência hídrica. Mas quais são as consequências de tudo isso? De cara, a gente já pode falar sobre a crise na produção do agronegócio brasileiro. Essa seca, essa emergência hídrica, ela afeta diretamente os reservatórios de onde se tira o sistema de irrigação. Pensando nos 5 estados que a gente já mencionou, a gente consegue ver isso afetando diretamente, por exemplo, a cana-de-açúcar no oeste paulista e a soja no centro-oeste e no Paraná. Essa seca também afeta os locais de onde se tira a dessedentação animal. A gente consegue visualizar isso, por exemplo, na pecuária do Triângulo Mineiro. E aqui só um parênteses, né? Porque tão importante quanto saber dos fatos é a gente saber analisá-los. Vocês conseguem perceber como a permissividade do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em relação ao desmatamento para a formação de pastagens, em relação a essa política de passar a boiada a qualquer custo, acaba influenciando diretamente no agronegócio, porque, como a gente mencionou, quanto mais desmatamento na floresta amazônica, por exemplo, mais a gente vai perder esses rios voadores que vão agravar as secas e as secas vão influenciar diretamente no sistema de irrigação do agronegócio, no sistema de dessedentação animal do agronegócio também. Então, assim, gente, uma conta de subtração, uma conta de adição já resolveria, sabe? Alguém avisa. Enfim, todas essas causas climáticas e antrópicas e essa emergência hídrica, essa seca, também influencia diretamente no desabastecimento humano, tanto urbano quanto rural, em relação à água e na oferta interna de eletricidade. Isso porque 65% da produção de energia elétrica no nosso país vem das hidrelétricas. E assim, uma crise no sistema hídrico traz consigo uma crise no sistema energético. E aí, então, o risco de apagão. Sobre o sistema elétrico brasileiro interligado, né? Nós temos aqui essa premissa de continuidade de oferta de energia. Uma imensa fatia vem das hidrelétricas e aí a gente vê um contexto natural de que no verão produz mais energia e no inverno produz menos energia devido ao clima do nosso país, onde o verão é chuvoso e o inverno é seco. E nesse sentido, a gente tem uma política de compensação de energia pelas termoelétricas. Então, a partir do momento em que tem essa baixa na produção de energia das hidrelétricas, essa energia já é substituída pela energia das termoelétricas. E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que a Agência Nacional de Energia Elétrica deu aquele número tão assustador das contas aumentarem em 20%. É porque a energia vinda das termoelétricas é muito mais cara. Uma coisa importante que a gente tem que entender aqui é a diferença entre estiagem e seca. Estiagem é um padrão climático de junho, aqui no nosso país. Já a seca é um episódio, é um agravamento dessa estiagem. Mas não é porque é um episódio que ela não é normal e que ela não é esperada, muito pelo contrário. E assim como nos países frios, que tem a neve, por exemplo, e que precisam de toda uma estrutura
para que quando a neve caia, eles possam continuar suas atividades econômicas, suas atividades humanas normalmente, aqui no Brasil a gente também deveria fazer isso com a seca. Então a gente não deve combater a seca, a gente deve aprender a conviver com ela por meio de planejamento. Uma das causas antrópicas que acaba influenciando nessa crise hídrica é a poluição dos rios, é o desmatamento de matas ciliares, é a extinção de nascentes. O que a gente deveria ver é uma política nas nossas prefeituras municipais, nos governos dos estados, de proteção desses rios. Mas não, né? O que a gente vê nessa época de seca, de crise hídrica, são os políticos se manifestando, até num sentido meio religioso, de que não, eu vou orar para que São Pedro possa nos abençoar, e realmente externalizando essa responsabilidade para São Pedro, trazendo todo aquele discurso de que é para que a gente seja resiliente e simplesmente passe por isso de mãos dadas. Nesse sentido, eu aconselho muito que vocês pesquisem mais sobre a indústria da seca, essa ideia de que a seca é um fenômeno natural periódico e que ela pode ser contornada com monitoramento do regime de chuvas, com implantação de técnicas próprias para regiões com escassez hídrica ou projetos de irrigação e açudes. Mas que na verdade o que acaba acontecendo é que esses projetos são frequentemente utilizados por políticos para cobrir desvios de verbas em projetos superfaturados ou envolvidos em algum tipo de troca de favores políticos. Então os políticos eles se aproveitam dessa ideia que a população tem de que a seca é pontual, de que a seca depende puramente do clima, de que a seca não tem o que ser feito a respeito disso, apenas rezar e torcer para que São Pedro faça chover. Então eles se aproveitam e acabam ainda superfaturando em cima disso. Ok, medidas não serão tomadas pensando nas futuras gerações, pensando em todas as pessoas que sofrem com isso, pensando no meio ambiente, não serão tomadas. Mas se talvez isso afetar em algum sentido a economia, talvez algo seja feito, certo? Errado. As indústrias, elas são grandes consumidoras de energia elétrica. E no momento em que a gente começa a ter um crescimento econômico mais avançado, as indústrias começam a demandar mais energia. E se isso acontece no momento de estiagem prolongada, sem planejamento, como é o que a gente está vendo agora, esse crescimento econômico, ele traz consigo esse risco iminente de apagão. A sorte do Brasil acaba sendo que a gente não cresce tanto economicamente, porque se a gente crescesse, talvez o nosso sistema energético não daria conta. Mais um potencial que essa falta de planejamento tira do Brasil, certo? E aí vocês podem não lembrar muito, confesso que eu também não lembro direitinho, mas em 2001 a gente teve exatamente a mesma situação que estamos vivendo agora, crise hídrica e apagão. Você pensa, né? Não, com certeza passamos por isso, alguma coisinha a gente aprendeu, a gente mudou, a gente fez aquilo. Não, gente, não. A gente tá passando exatamente pela mesma situação que a gente passou 20 anos atrás. Não estamos preparados, não diversificamos nossa matriz energética, não fizemos alternativas para o nosso sistema hídrico. Isso só mostra que a crise hídrica ela é um problema infraestrutural e ambiental. A sensação é de que existe um planejamento de desabastecimento populacional. Tudo isso envolvendo uma culpa antrópica no meio. Realmente a história se repete, né? A gente deveria ter aprendido em 2001 para que a gente pudesse mudar, implementar mudanças de planejamento para que 2021 estivéssemos bem com essa situação, mas não foi o caso. E depois que passar esse momento de agora, 2021, muito provavelmente vamos tratar como se tivesse sido algo pontual, como se não tivesse o que fazer novamente. 2041 estaremos aí, né? É importante a gente ter um senso crítico e começar a reparar como esses momentos de crise hídrica, de risco de apagão, eles pesam muito mais no consumidor doméstico do que em outros agentes, como a indústria, como o agronegócio. Nesse momento a gente economiza no uso de água, de energia, o que não está errado, né? É muito necessário que a gente faça a nossa parte, que a gente proteja a nossa comunidade e que a gente tenha essa consciência. A gente tem que saber também que o consumidor doméstico ele não é o principal consumidor de energia no Brasil. Pouco se fala sobre o uso do agronegócio, o uso das indústrias em relação à energia e como poderia ser otimizado. Mas então, beleza. Estamos com esse cenário de crise hídrica, estamos com esse cenário de crise energética. As nossas hidrelétricas não estão vencendo essa conta. O certo a fazer seria construir mais hidrelétricas? Não, gente. Não. Construir mais hidrelétricas nesse momento seria uma política ambiental completamente insustentável. A gente viu que o desmatamento, que talvez seria necessário para construir uma hidrelétrica nesse momento, piora a seca, piora a crise hídrica. E o negócio chega a ser a tal nível que às vezes a empresa gestora de uma hidrelétrica chega a pedir permissão para que possa construir uma termoelétrica para compensar a baixa de energia que a barragem está tendo. A gente consegue ver isso em Belo Monte, que o projeto não se justifica pela energia gerada. Então é claramente um mau uso do recurso ambiental. É claro que não é o caso da gente demonizar as hidrelétricas. Por mais que a gente possa ser contrário a construções como Belo Monte,
fonte a gestões como a de Balbina. A gente tem sim que entender que as hidrelétricas são uma fonte de energia sustentável, elas são uma fonte de energia limpa, que o Brasil tem essa posição territorial muito privilegiada, mas que também precisamos diversificar essa matriz energética. Então, quais seriam as soluções, né? Eu já até dei alguns spoilers durante a nossa conversa, mas quais seriam as soluções para que a gente saia desse senso comum? Primeiramente, enquanto sociedade civil, é a gente pressionar realmente o ministro do Meio Ambiente, Salles, em relação ao desmatamento. Dentre todos os seus impactos negativos, impacta também nessa crise hídrica, nessa crise energética, e os nossos governos municipais e estaduais para que protejam os nossos rios, os nossos mananciais. Além disso, claro, diversificação da nossa matriz energética é muito necessário, então que a gente possa começar a aproveitar os potenciais locais, onde tem potencial para ter energia eólica, ter energia eólica, onde tem potencial para ter energia solar, que a gente possa investir bilhões, não em projetos de hidrelétricas, por exemplo, que tem tudo para dar errado, mas que a gente possa investir em tecnologia para desenvolver fontes de energia alternativa e também melhorar o sistema de linhas de transmissão, né? Estima-se que 40% da energia produzida é perdida nesse sistema de transmissão, então melhorando esse problema, a gente com certeza melhoraria a distribuição também. Um bônus para você que chegou até aqui. Vocês viram, né, recentemente a questão do governo federal cortando verba do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Devido a esse corte, eles vão ter que desligar o computador que faz esse monitoramento das chuvas. E aí entra naquilo que a gente falou, né? Uma das formas da gente aprender a lidar com a seca é a gente monitorar o regime de chuvas, é a gente ter esse controle. E aí esse corte, esse sucateamento dos órgãos de fiscalização e pesquisa, eles só mostram como a gente está cada vez menos preparado para esse planejamento, para aprender a lidar com a seca. Então que a gente possa ter o senso crítico para isso também e olhar esses cortes que acontecem também com outros olhos, né? Bem recentemente a gente teve a questão da MP, né, que abre caminhos aí para a privatização da Eletrobras. A gente não vai conseguir falar sobre isso nesse vídeo porque é muita coisa, mas se vocês tiverem interesse em outro vídeo para que a gente possa falar sobre isso, comenta aqui. Comenta também o que você acha sobre toda essa crise hídrica, sobre esse risco de apagão. Quero saber o que vocês acham, quais são suas opiniões, suas ideias para soluções. Eu quero saber de vocês, né, vestibulandos, nós, profissionais do futuro, o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.